psicólogos, hoje nós temos médicos, nós temos uma equipe multidisciplinar. Justamente, porque o Vasco nos exige que nós tenhamos um convênio com essas entidades. Então, hoje nós temos a Clínica Cárie, nós estamos buscando outra clínica aqui em Itabuna também para poder estar fechando esse convênio, que outra referência nossa, nós temos um seguro de acidentes dentro do nosso núcleo, que nenhuma escola tem. Então, o garoto que estiver matriculado hoje, que estiver praticando o esporte conosco, qualquer acidente que tenha com ele, ou na aula, ou em um amistoso, ou em uma viagem que nós venha realizar, ele tem a cobertura. O trajeto, nós temos a cobertura financeira e a cobertura médica. Então, isso você pega seu filho hoje, de 10 anos, se coloca em uma escola, então ele está respaldado por vários profissionais e por esse seguro. E a segurança. Então, você já tem outro olhar, né? Realmente é um trabalho, e aqueles garotos que têm o potencial de chegarem a ser um profissional, eles vão estar sendo, né, construídos em conjunto com aqueles que também não têm. Mas cada um tem a sua importância, cada um tem o seu valor. Um trabalho que para nós seja importante, a família está satisfeita. A criança não precisa ser vascaína para estar no clube. Tem que querer praticar esporte. Tem que querer praticar esporte e se adequar, sim. Nós vamos querer a regra e que ele respeite o ambiente e o padrão. Né? Então, nós temos criança, porque a criança, muitas vezes, Peixoto... É interessante esse fato, né? Que justamente da criança, necessariamente, não tem que torcer por lógico. Ele pode até aprender a gostar do time depois e até mudar. Ele está ainda no início da sua formação de entendimento de futebol, né? Mas o importante é que ele encontre ali o respaldo para ele desenvolver o trabalho dele. Aquilo que ele buscou, né? Que ele está buscando. É verdade. E muitas vezes você encontra a resistência do pai. Aquele pai que é botafoguense, aquele pai que é flamenguista. Não vou botar meu filho. Mas na escola do Vasco. Na escola do Vasco. Outra escola qual for, que não seja do clube do clube dele. Mas a gente mostra ao pai que a formação é do garoto. Ninguém vai chegar para o filho dele e vai dizer, você a partir de hoje você é Vasco. Mas, claro, quando você trabalha, quando você gosta de estar no ambiente, naturalmente... Você é influenciado, você passa a gostar, você passa a conviver. Ô, Renato, me permita, e a propósito, no caso desse relacionamento, você disse que começou com a relação na era Dinamite, foi assim? Isso, na era Dinamite. E hoje, como é que está a relação, depois dessa mudança de diretoria, que foi recente, de presidência, mudança para Eurico? Como é que está essa relação sua? Você tem tido contato agora já, claro que deve ter tido contato já com o novo departamento que cuida das divisões de base do Vasco. Como é que está o relacionamento agora nessa era Eurico? O que nós percebemos é que eles mudaram tudo. Foi o que eles mudaram. Eles pegaram, que eu sou contra, né? Eu tenho minha opinião própria, eu não posso deixar de externar uma coisa que eu acho que foi errado. Eles pegaram toda a divisão de base do Vasco, do treinador do pré-mirim ao treinador do sub-20, demitiu todos e contratou novos profissionais. Começou tudo novamente. Por que eu sou contra? Porque estava dando certo. Então ele poderia ter feito um ajuste aqui e aproveitado. É verdade. Que tem alguns profissionais lá que são excelentes, a nível de Mauro Galvão. É verdade. Mauro Galvão era o gestor, um ídolo do Vasco, né? Ele tem tanto... Concordo que essa mudança foi brusca. Eu gostaria, é por isso que eu estou pedindo sua opinião, que está vivenciando mais essa situação, mas eu também, como comentarista, jornalista e torcedor do Vasco, não omito isso aqui nunca. Agora, a questão do comentário a gente não deve dizer, essa crítica também eu faço. Justamente. Essa mudança deveria ser ajustes. Ajuste. Né? Por que é que não está dando certo? O que é que pode melhorar? Então esse aqui, você vai sair, que tem um profissional melhor, mas nós tínhamos profissionais dentro do Vasco de 12 anos. O cara começou na categoria pré-mirim e hoje o cara é o melhor coordenador do Vasco do Rio de Janeiro. Tanto é que ele saiu num dia, foi publicado, no outro dia outro clube contratou ele. Então, aí você fica preocupado quais são os critérios utilizados. Mas a relação com o núcleo, nós não sofremos nada. Por quê? Nós somos reconhecidos, nós somos um núcleo do Vasco e o nosso tratamento é diferente. Porque quem gerencia o nosso núcleo sou eu. Eu sou o proprietário do clube. Você tem uma relativa autonomia ou tem uma autonomia total? Geral. Agora, seguindo diretrizes que o Vasco impõe. Justamente, porque eu tenho que seguir
as metas e a formação do Vasco. Mas a questão de contratação de professor, a questão de você... Você tem liberdade. Tem liberdade. Tanto é essa liberdade que hoje à tarde nós vamos estar sentando aí com essa parte da diretoria aqui do esporte de Itabuna, que eu quero trazer para Itabuna, na Semana Santa, a Copa Vasco, né, para Itabuna. Eu fiz, o ano retrasado eu fiz em Ilhéus, o ano passado eu não fiz, porque nós fomos disputar a Copa Vasco no Rio de Janeiro, mas esse ano de 2015 eu quero trazer a Copa Vasco. Se não for em Itabuna, eu vou fazer em Ilhéus. Por que eu quero fazer em Itabuna? Porque em Itabuna nós estamos chegando, queremos mostrar o trabalho, né, e nós vamos estar trazendo aí escolas de Tocantins, do Rio de Janeiro, do Piauí, do Maranhão. Os vários núcleos justamente, fazendo um torneio. Justamente. Não só os núcleos, alguns clubes convidados. Nós vamos convidar o Bahia, vamos convidar o Vitória. Interessante. Né? E esses garotos da sua escola, eles têm esse relacionamento de, tipo Colônia, Caravana, de ir ao Vasco da Gama, ter esse contato mais próximo com os garotos de lá da base? Com isso certeza. Funciona? Isso existe? Existe. Por quê? Por eles serem núcleo, independente deles jogar ou não, nós temos direito. Quando o Vasco veio aqui jogar contra... Foi o Vitória? Na segunda divisão ele jogou contra quem? Ano passado? Não. Aqui na Bahia não jogou. Na primeira divisão, né? Que foi o primeiro ano. Bahia. Jogou com Bahia. Com Bahia. Então nós montamos uma caravana para ir até... Mas só que nós não conseguimos, porque o Vasco liberou, mas a direção nova da Fonte Nova não permitiu, porque seria um acerto local. Então, mas nós temos aí o autógrafo, nós trazemos a cada 90 dias, eles mandam um diretor ou um jogador de futebol para poder fazer essa relação com os jogadores. A qualquer momento, por exemplo, Monique é do núcleo, Monique viajou para o Rio de Janeiro. Se ela quiser ir visitar, ela vai se apresentar como garota do núcleo, e ela vai ter um tratamento especial. Então ela vai na sala dos jogadores, ela vai conhecer o técnico, vai conhecer a sala de troféu, ela vai entrar no gramado. Então ela tem um tratamento totalmente diferenciado. De um torcedor comum que chegue lá para Justamente. fazer a visita. Tratamento de sócio. Justamente. Eu sou do núcleo de Ilhéus, eu sou do núcleo de Itabuna. Então tem essa relação melhor. E quando você tem um grupo, tem um clube, então tudo fica mais fácil. Então quando eu viajo com os meninos, eles voltam lá extasiados, porque tirou foto, né, com os jogadores, com o Juninho Pernambucano quando estava, que era o maior ídolo do... Né? Nós temos hoje a nossa página, que é Escola Vasco Rio Bahia. Você abre lá e você vai ver foto com o Roberto Dinamite, foto com o Mauro Galvão, com o Renato, com esse menino que está no Grêmio hoje. É o gladiador Kleber. Isso, Kleber. Com o... Fiz até uma foto também com o Kleber lá no aeroporto em Congonhas, encontrei com o Kleber. O tempo não para. Vamos a mais um intervalo comercial. É rápido e rasteiro, é pai e bola, retornaremos logo em seguida. Olá, amigos, estamos de volta com o TV Esportes. Falando do Campeonato Mineiro rapidinho, hoje dia 11 tem o RT e Mamoré, às 20 horas, e tem Guarani e Cruzeiro, às 22 horas. A rodada prossegue no próximo sábado, dia 14, com Tupi e América, Caldense e Tombense, Vila Nova e Boa Esporte, e Atlético Mineiro e Democrata. O Galo Mineiro. O Galo Mineiro, que o Democrata que não é de Sete Lagoas. O Democrata de Governador Valadares. Valadares. É aquele estádio crítico que nós fizemos aqui. Horrível o gramado. É horrível o gramado. Mas a propósito aí, Adailton, de o RT e Mamoré, o Mamoré é onde joga nossa Alain Bahia, que é aqui do bairro São Pedro, a família, um abraço a todos. É irmão do Gué. É irmão do Gué. Justamente, o Alain Bahia está lá no Mamoré e faz o clássico de lá do município com o RT. Os dois times são de Patos de Minas. Renato, os dois times são de Patos de Minas, cidade de 150 mil habitantes. Nós estamos aqui chegando já a quase 300 mil daqui a pouco e não temos um time na primeira divisão. Então serve de exemplo, Patos de Minas com 150 mil, tem dois times lá na primeira divisão mineira. E jogando futebol regular, de regular para bom. Mas Maurição, de volta, não caiu bem Maurição desse lado não, viu? Maurição já estou acostumado com Maurição. Lá na ponta esquerda, ele agora veio aqui, lá na ponta direita, ele veio aqui para a ponta esquerda, lugar do Peixotinho. Olha, lá ficou mais vazio o espaço e aqui encheu um pouco mais o espaço. O pessoal do meio de campo ficou aqui, rapaz. Peixoto, Renato Peixoto e Zé Carlos Peixoto. Mas Adailton, foi não. Eu também queria falar. Queria o quê? Você queria o quê? Do Campeonato Paulista. Vamos lá. E hoje nós vamos ter dois jogos. Tem dois jogos hoje. O Palmeiras, né? Que vai jogar contra o Rio Claro. Pensa que é um jogo fácil? Não é. Jogo difícil.
e também o Santos, que vai receber o São Paulo. É o clássico Sansão. E ontem você falou que o São Paulo era o favorito, Eu continuo achando. né? Agora, eu acho que o São Paulo, no mínimo, vai perder os 100% de aproveitamento. Você acha que, se não perder o jogo, empata? Exatamente. Mas você acha que não vence? É. Meu palpite é que vence. Eu acho que dá São Paulo. O São Paulo que já legalizou o Centurion, né? E o Dória também, que já está. E o Dória tá, né? São Paulo está com um elenco. Tá arrumando. Pontualmente. Essa lógico. sim que eu diria que é as contratações pontuais, né? Que você Hoje faz olhando... Hoje é o maior e melhor elenco do futebol brasileiro. Quer dizer, pode até não ser o maior, mas se em qualidade é o maior elenco do futebol brasileiro. Eu acho que o Palmeiras disparou aí o Palmeiras, em eu diria quantidade. quantidade. É, em quantidade. Tem E o qualidade. Palmeiras né? ou São Paulo? Não, no caso Estou do falando Palmeiras. quem tem o melhor em qualidade pode não ter o maior número de jogadores. Que time? O São Paulo. São Paulo. Em quantidade é o Palmeiras, mas Quantidade a é o Palmeiras. qualidade é mediana. É o que nós falamos aqui. O Palmeiras tem um bom elenco? Tem. Mas vai ter que ajustar, né, Adailton? E tem jogadores medianos. Com certeza. Não são craques. Mas são bons jogadores. São bons jogadores. Mas, regular né? tá bom. Eu até puxo aqui pro Renato. Puxa aí pro Renato. Vai. Ô, Renato, você acha que o Palmeiras, que contratou pra caramba, ele tem um bom elenco, tá em entrosamento ainda. Agora o São Paulo, que o Adailton falou que é o melhor elenco do futebol brasileiro, não é isso? Eu acho. Ele pode se encaixar taticamente, porque o que eu acho é o seguinte, ele tem o melhor elenco, mas para encaixar o time taticamente, principalmente no meio de campo para trás, eu estou achando difícil. A defesa, eu vou só dar um pitaco, uma pincelada rapidinho aí, é o ponto fraco de São Paulo, é a defesa. Aí é onde está a cobrança da diretoria. Muricy tem que se virar e tem que se ajeitar, porque jogadores ele tem. O Dória é bom jogador. Aí agora ele já Jogadores ele ajusta, tem. já chega para ajustar. Mas o Renato aí com a palavra. O Renato, a pergunta Maurício fez para o Eu Renato. acho que esse momento que o Palmeiras está vivendo é que vai beneficiar bastante São Paulo. O Palmeiras está, não vou dizer uma crise, mas está em um momento muito delicado, né? Os jogadores fizeram um pacto, esse pacto eles não estão conseguindo honrar, que é realmente vencer as partidas. E o São Paulo, ele vem de uma estrutura melhor tecnicamente, mas essa questão do conjunto talvez peque um pouco, porque o atleta está chegando, ele não está em ritmo de jogo, ele não tem eles não estão ainda na sua performance de 100%, mas eu acredito, Maurício, que vai ser um grande jogo, certo? Eu também eu acho que o São Paulo vence, né? Eu acho que o São Paulo, ele não perde. Lá com o Santos, né? São Paulo com Santos. São Paulo com Santos. Mas é muito difícil porque ele tem uma estrutura melhor. E dentro dessa perspectiva de não ter um conjunto ainda, a coisa talvez se complique um pouquinho, mas eu acredito que a partir mais 2 rodadas para frente aí, eu acho que Você acha que encaixa? Acho que encaixa, com certeza, porque Eu a qualidade dos atletas... Eu acho que o jogo coletivo do São Paulo vai encaixar a partir do Campeonato Brasileiro. Se bem que o São Paulo tem uma base do ano passado. Tem um treinador. Isso, ele já tem uma tem um base, treinador justamente. e tem os jogadores, a maioria dos jogadores é oriundo do ano passado. Então o Muricy, a diretoria tem toda a razão em cobrar, porque o São Paulo ainda não tem aquele jogo coletivo que convença por um todo. Do meio campo para frente, o Maurício colocou muito bem. E é o ponto mais fraco é a defesa do São Paulo. Vira e mexe, a bola chegou na defesa do São Paulo, meu Deus nos acuda. Contratou 2 bons laterais, Carlinhos pela direita e Bruno pela esquerda, mas eles jogavam juntos no Fluminense. Agora no São Paulo é uma outra situação. Agora, Adailton, Foi não. nós estamos falando ontem em relação ao técnico do Palmeiras, o Oswaldo de Oliveira. E ele já pegou um pepino. Por quê? Porque ontem ele tinha que apresentar a relação de 29 jogadores. E aí? E aí ele teve que colocar, eu achei legal, o Gabriel Jesus, aquele garoto da base, e não colocou o Cleito Xavier. Por quê? Além de não ter o documento, o jogador ainda não está em forma. Agora, Corretíssimo. Agora, para você ver que não é tão fácil você lidar com 3 times, né? Com 30 e poucos jogadores. Mas ele colocou 29 jogadores e deixou de fora vários em igualdade de condições com aqueles que ele relacionou. Esse é o problema bom que todo treinador gostaria de ter. Se ele vai saber lidar com esse problema ou não, aí ele tem que ter habilidade para isso. Mas vocês se lembram que eu comentei aqui, agora chegou a hora de Oswaldo de Oliveira demonstrar que ele é treinador de ponta. Pegou um time do zero,
com exceção do goleiro, para ele formar esse time. Porque ele tem pegado times formados. Normalmente ele faz bons trabalhos assim. Eu quero ver agora. Agora que é a hora de demonstrar que ele é um treinador capaz, estrategista e competente. Mas vamos dar um tempo para ele trabalhar. Não, ainda, lógico, tá muito cedo. Eu também tenho a mesma opinião. Para mim, um bom técnico é aquele que consegue formar. Ele agora pegou todo mundo do zero. É isso? Só com exceção do Fernando Praz. Você pega, às vezes, os times formados. E um estava jogando ano passado. Você pega o time formado e dá uma sequência. Pois não, Renato, você queria falar alguma coisa. Mas isso também é uma prática do futebol brasileiro. O técnico, ele não consegue perdurar nos times brasileiros, que é uma falha. Não dá sequência, não né? dá sequência. Depois de duas, três derrotas, na quarta derrota, perdeu por grande rival, aquele técnico cai. Renato, é a cultura, né? Nesse ponto aí, eu vou dar... raramente eu elogio o Eurico. Vocês vão perceber aqui. Mas nesse ponto eu vou elogiar. Eurico não demite técnico por 1, 2, 3 rodadas, não. E ele não vai pela mídia, não. Eurico mantém o técnico firme aí, ele dá trabalho. Vocês vão ver Doriva aí, que é um bom técnico. Vai ter dificuldade inicial ali, é um bom técnico, pegou... já viu o Ituano aí, pegou o Ituano aí, conseguiu formar. É o atual campeão paulista. Jogando bem, com um sistema tático. Ele vai colocar o Vasco no jeito. Eu tenho certeza que ele vai colocar. Agora falta aquela questão, falta ainda umas peças, falta o centroavante, está se contratando. E o material humano que ele tem, não passa não é nem de longe o material humano que o Palmeiras tem. Que o Palmeiras tem, é a verdade, entendeu, Daí? Mas vocês vão ver aí o dedo do técnico, justamente é nessa hora. E mesmo que ele sinta pressão, uma outra rodada, o Eurico mantém técnico. Isso aí já é um estilo dele, e eu acho positivo. Mas, Maurício, você quer perguntar alguma coisa a Renato? Sinta-se inteiramente à vontade. Ao Renato, essa escolinha aqui, você já falou o local, né? Você pode repetir. Eu gostaria também de saber aonde esses garotos poderão fazer as inscrições. Pô. Se tem algum endereço. Nós temos a escolinha, ela acontece no Clube dos Bancários, ali na Nova Itabuna, no quilômetro 0. Você entra logo, passou o viaduto, você já entra à direita. Exatamente. Não é isso? Então é o Clube dos Bancários, que hoje tem as suas instalações belíssimas, não precisa nem comentar, realmente são de primeira. Você pode fazer a sua inscrição lá de terça a sexta, de manhã à tarde, que nós temos uma secretária do núcleo. Ou também, para ficar mais fácil, muitas vezes as pessoas falam, mas eu estou no comércio, não posso sair para ir até lá matricular meu filho. Nós temos aqui na Cinquentenário, na Inforlaser. Nós também temos uma secretária lá, nós fizemos uma parceria com a Inforlaser. Eu quero agradecer aqui ao proprietário Miro, né, porque meu amigo. Seu amigo. E Miro hoje, Miro é nosso sócio. Miro também, ele faz parte do nosso núcleo. Então o núcleo de Itabuna é do professor Renato Peixoto e de Miro. Então eu trouxe o núcleo para Itabuna, nós sentamos, conversamos. Eu fui até ele para comercializar uma placa, nós sentamos e ele terminou virando meu sócio. Em Ilhéus eu respondo sozinho, mas aqui em Itabuna nós fizemos essa parceria. Então hoje nós temos aí a Inforlaser na Cinquentenário ali, que você também pode matricular o seu filho lá. E lá no Clube dos Bancários. Mas como tem várias pessoas de Ilhéus que trabalham aqui em Itabuna, ou às vezes moram aqui e trabalham lá, lá em Ilhéus também, aonde pode ser feita essas inscrições? Na ABB, lá é exclusivo, é um local só, de segunda a sábado, na parte da manhã e na parte da tarde. Nós também temos a nossa secretária lá, que vai atender, vai passar todas as informações. A idade é de 5 a 18 anos, cada um treinando no seu horário, treinando no seu dia, com os professores especializados. E o mais importante é que a criança se sinta bem, ela se sinta, e a família se sinta assim, amparada e sabendo que o filho está com pessoas responsáveis. Ô Renato, todos esses profissionais que trabalham com você, eles são funcionários da sua escolinha? Todo mundo remunerado, contratado direitinho? Nós trabalhamos com carga horária. Fechou? É só parabenizar por esse... Claro que a iniciativa não é recente, né? Já tem um certo tempo lá em Ilhéus, como você falou, e parabenizar que possa ser dado sequência, não só com a escolinha do Vasco da Gama, não, que outras escolinhas possam vir aqui para a região. Né? Não só do Vasco, do Flamengo, do Botafogo, dos grandes times. Fluminense, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos. Porque, na realidade, ao falarmos aqui de esporte, nós desejamos que o esporte, de maneira geral, principalmente o futebol, que é o que pulsa mais forte nas nossas vidas, que o futebol possa ter justamente sempre essas iniciativas positivas. E a região carece disso. Com então, certeza. Parabenizar a Renato e ele saber, o pai que está nos assistindo, saber justamente
que a criança sua está sendo bem amparada, está sendo bem direcionada lá no núcleo. Olha, eu gostei, Maurício, do papo com o Renato, só que o tempo não para, o tempo voa e vai voltar aqui uma outra oportunidade para você esclarecer mais assuntos para esclarecer com relação à sua escolinha. Sua pessoa que se expressa bem, demonstrou que gosta do que faz e que quer cuidar desses garotos. Precisamos de pessoas como você, não só você, precisamos de 10, 15 ou 20 com seu estilo, com a capacidade e com a sua dedicação. Satisfação tê-lo aqui conosco, muito obrigado. Que siga com Deus. Eu que agradeço.